Olá, tudo bom? 11 de setembro é uma data marcante para a história. Uma data que nos lembra de um evento trágico que derrubou a democracia e fez de vítima a população chilena. E é para falar um pouco sobre esse passado trágico da história do Chile que eu fiz esse vídeo e vou falar sobre o livro Dialética de uma Derrota, do Carlos Altamirano, Chile, 1970 a 1973. O autor, Carlos Altamirano, foi senador e secretário-geral do Partido Socialista. Esteve na lista dos mais procurados da ditadura de Augusto Pinochet. Mas ele conseguiu ficar exilado, fugir do Chile e se exilar na Europa. E ao retornar para o Chile, com o fim da ditadura e a redemocratização do país, ele retornou ao Chile, mas se afastou do cenário político, e veio a falecer em 2019. Eu considero esse livro muito importante porque o Carlos Altamirano ele foi secretário do Partido Socialista, ele esteve dentro do governo do Salvador Allende, então ele é uma figura que tem essa perspectiva de situação, de estar vivendo essa experiência por dentro. Então ele traz esse olhar, essa avaliação sobre esses 3 anos, ou como ele mesmo intitula, os 1000 dias da Unidade Popular, de uma forma bastante interessante e instigante ao avaliar todo esse processo que foi desde a eleição do Allende até o golpe de Estado praticado pelos militares. Então, nesse livro, ele apresenta fatos históricos importantes na história do Chile, desde 4 de setembro de 70, quando houve a eleição, a vitória eleitoral do então candidato Salvador Allende, pelo Partido Socialista, até o fatídico dia de 11 de setembro de 73, quando o Palácio Presidencial foi cercado e bombardeado. Tratava-se de um golpe praticado pelos militares, apoiado pelas entidades civis, por grupos de empresários, inclusive, como se provou recentemente, a CIA esteve envolvida nesse golpe, gastando 8 milhões de dólares para derrubar o presidente Salvador Allende, que inclusive foi assassinado. O livro até traz um pouco de informações posteriores a esse golpe, de que aconteceu com o Chile sob o comando do general Augusto Pinochet. Mas o objetivo do autor é justamente analisar projetos sociopolíticos diferentes. De um lado, uma sociedade socialista, democrata, com pluralidade e liberdade. Do outro, a experiência fascista, que destruiu instituições democráticas, assolou a liberdade, perseguindo, torturando e assassinando. Sem falar no desprezo pelo povo chileno, que o regime demonstrou, não só através da violência física, mas através de políticas públicas que colocou o povo no caos social, mas que manteve ou até mesmo elevou o padrão econômico da burguesia. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Além de trazer esses dois projetos sociopolíticos, o livro traz outro debate, outra dialética, que é a justificativa do título do livro, que é justamente o que causou a derrota, quais foram os obstáculos e, principalmente para Carlos Altamirano, quais foram as ideologias responsáveis. Existia naquele período 2 perspectivas diferentes, e se debatia que via sociopolítica o governo popular de Salvador Allende deveria tomar. Quais as opções táticas e estratégicas. Você tem ali uma ideologia marxista, que o Salvador Allende, inclusive, opta por essa via, onde o processo revolucionário ele vai acontecer em um curso contínuo dentro da institucionalidade jurídico-político burguesa, ou seja,
o Salvador Allende ele opta por justamente manter todas as instituições. E tinha outro grupo de esquerda que via, na verdade, a melhor opção era a via leninista, né? Romper com todas as instituições burguesas, fazer a revolução proletária, abolir as classes. Mas eu acho até que eu posso afirmar isso, né, a partir da leitura do livro, do texto do Carlos Altamirano, é que ele mesmo conclui o seguinte, que o que faltou à esquerda não foi o que fazer, mas sim como fazer. Por mais que o governo do Salvador Allende tenha, nesses 2 anos de governo, tenha conseguido cumprir algumas dos projetos revolucionários, como dar continuidade à reforma agrária, que já vinha da época do outro presidente, o Frei. O governo de Allende também conseguiu nacionalizar empresas estratégicas, né, para o Chile, como as empresas de petroquímica, metalúrgica, de alimentos. Nacionalizou também empresas que estavam sob poder das empresas norte-americanas, que detinham ali os recursos naturais chilenos. Eu acho que o que fica muito mais forte nesse livro, que eu falo bem assim, faz muito sentido isso, é quando o Carlos Altamirano ele vai falar sobre a principal causa da derrota do projeto socialista no Chile. A esquerda subestimar o poder do adversário e sua determinação em deter a qualquer custo o processo revolucionário. O poder militar e o poder dos meios de comunicação, que foram a principal força utilizada pela direita para atingir o governo do Salvador Allende.